sejam todos muito bem-vindos. Esse é o WR Arte Conecta, a sua conexão com a arte. Um podcast que fala de arte e que busca trazer cada vez mais informações sobre esse assunto. Eu sou Faiga Silveira e hoje eu tenho a honra de receber duas artistas que elas transformam inspiração em obras de arte únicas, que são Mariana Gama e Lia Fayer. Elas vão contar um pouquinho das suas trajetórias e também vão falar pra gente sobre a participação delas na exposição Artesãos do livro de Wander Mazotti, da WR Arte Galeria, que acontece na Mega Artesanal 2025. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada por estarem aqui. Vamos começar, já está virando até o padrão daqui, que a gente começar com vocês se apresentando, falando um pouquinho de vocês. Eu sei que a Mariana já trabalha há mais de 20 anos com papelaria criativa, já passou por projetos de maternidade, casamento, corporativos. Então, como que surgiu o seu amor pelo papel? O que te motivou a mergulhar também no universo infantil? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer demais o convite, tá, Faiga? É um prazer estar aqui junto com a Lia, né? Que eu sou apaixonada também por pintura, coisas lindas que ela faz, então vai ser muito legal esse bate-papo aqui, né? Então, desde sempre, eu gostei de artesanato. A vida toda, isso já vem da minha mãe, que já era uma pessoa que gostava de bordar, né? Como as mães mais antigas, né? Eu acho que não mais antigas, vamos falar assim, né? Que as mães que eram... as mães tradicionais. Tradicionais, isso aí, isso aí. E logo eu comecei eu sempre fazia com as minhas avós, com as minhas tias, crochê, tricô, essas coisas, né, bordado eu fazia em casa. E o papel e a pintura, as cores sempre me chamaram muita atenção, né? E depois da minha formação, eu me formei professora de deficientes da audiocomunicação, que era um braço que tinha na PUC na época, né? E eu quis me especializar nessa área, porque eu amava ensinar. Né? Sempre gostei muito de ensinar. E eu achava que ia ser um grande desafio trabalhar com essas pessoas, né? Que tem outras necessidades, né? Ensinar era uma outra pegada dentro da área da pedagogia, né? Da educação. Trabalhei nessa área por muito tempo e eu usava muito o papel. E você já tinha contato com Não tinha contato. Nenhum. E foi um curso muito legal na época, muito bem estruturado. E eu fui trabalhar numa escola piloto dessa instituição, né? E lá, para ensinar as crianças que eram surdas, né? Eram surdas graves, todas elas. Eu usava muito, a gente tinha que usar muito artifícios como didática do papel, né? A gente usava o papel como cartazes, dobraduras, tudo para entreter, porque eu trabalhava na primeira série, né? Então, a ideia daquela época da escola era oralizar. Tentar oralizar, tentar ensinar aquelas crianças a falar de uma forma, entre aspas, normal, né? Mas foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa na minha vida, né? Que me acrescentou muito, né? De ver o outro lado de uma pessoa... dita diferente, né? Que não tem nada de diferente, na verdade, né? E foi um desafio muito legal para mim. Mas num tempo em que era visto como grande diferença. Né? Naquela época a gente tinha até muito pouco recurso, né? As pessoas não tinham, e assim, era uma escola muito diferenciada porque as pessoas não pagavam para estudar nessa escola. Mas era um grupo muito limitado, né? Então, era uma situação difícil, né? Bom, aí o tempo foi passando, me casei, aí eu tive meus filhos e eu sempre fazendo ali meus artesanatos em casa. Nas festinhas dos meus filhos, foi aí que tudo começou, eu sempre quis fazer tudo. Eu e minha irmã, a outra que sempre me acompanhou, né, que gostava também, e a gente fazia tudo. E isso chamava muita atenção, porque a gente sempre fazia coisas muito diferentes. Isso, quando criança, essas coisas, você já mexia com artesanato? Já mexia com artesanato. Porque aí já tem a irmã, uma coisa de família. Isso, já é uma coisa de família, né? Então a gente se reunia, né? E aí era festivo, porque juntava, além de ter a festa, a gente se reunia antes para fazer as coisas. E isso foi passando de um boca a boca, e eu fui acumulando material, né? Virou profissional. Virei profissional mas assim, não tinha essa a ideia de fazer negócio com isso, né? Nessa época. Aí quando a minha terceira filha nasceu, meu terceiro filho nasceu, que é uma menina, né? Eu ganhei na maternidade um álbum de scrapbook que eu não sabia nem o que era na minha vida. De uma amiga que tinha ido para os Estados Unidos e trazia esse álbum de presente para mim. Daquele dia em diante foi um marco, porque eu falei assim, gente, o que é isso? Fiquei doida com aquilo,
né? Aí, vasculhando aquilo, eu falei assim, gente, eu tenho que aprender a fazer esse negócio. Eu vou fazer todos os álbuns dos meus filhos, dos meus, né, dos meus sobrinhos, tudo com isso aí. Aí, fui ver técnicas. Naquela época, a minha primeira professora, que eu tenho muito orgulho de falar, foi a Flávia Terzi. Foi a minha primeira professora dessas técnicas de scrapbooking. Eu falei assim, gente, é um mundo encantador. Só que o mundo, naquela época, mais de 20 anos atrás, carésimo, né? E a gente tinha pouca coisa. No Brasil não tinha nada. A gente tinha que ficar procurando coisas nos Estados Unidos, em lugares que vinham, né? Onde era mais forte isso. Aí fui procurar a história do scrapbooking, fiquei encantada com tudo, com aquele mundo, né? Aí foi quando eu fui na primeira feira mega artesanal. Isso, sei lá, nem vou te falar quantos anos atrás, que é muito tempo. E eu passando, já era mega? Já era mega. Ah, tá. E eu passando ali por aqueles corredores, eu vi assim, sentado num cantinho assim, um rapaz fazendo cartão de visita. Mas era um cartão de visita tão diferenciado que eu falei assim, nossa, eu parei lá e fiquei conversando com ele. Muito simpático, como sempre, né? E aí, dali em diante, nasceu a nossa grande amizade, grande parceria até hoje. Até hoje eu vejo o Vlad todas as semanas. Ele querendo ou não, tá? Ele gostando ou não, estou lá com ele. E a gente fez, nos últimos anos, uma grande parceria. E nesse meio tempo, antes disso tudo, né, quando eu comecei... Deixa eu só fazer um adendo aqui, para quem não conhece, Vlad é o coordenador artístico da WR São Paulo na Mega Artesanal. Então, aquela rua principal, né, a Rua das Artes que você vê, geralmente é coordenada por ele. Então, todo mundo do artesanato, todo mundo que frequenta muito a Mega Artesanal acaba conhecendo o Vlad. Acaba conhecendo o Vlad e tem o prazer de conhecer, né, uma pessoa fantástica, né. Mas nesse meio tempo, né, antes dessa parceria se firmar, né, com o Vlad mesmo, eu fiquei 15 anos com um ateliê, porque eu tive que sair da minha casa, porque era um acúmulo de materiais muito grande e assim, eu tinha já muitos pedidos, apesar de não ser negócio ainda, né, porque as minhas amigas pediam para amiga da amiga, para amiga da amiga da amiga, e eu ficava fazendo o tempo todo isso. Eu falei, gente, já que eu faço o tempo todo isso, por que não transformar isso num negócio? Aí, com uma grande amiga minha, chama Maria Paiva, que é praticamente irmã, nós formamos esse ateliê. E durante 15 anos nós trabalhamos que nem doidas nesse ateliê, né? E foi muito legal porque a gente tinha um boca a boca muito forte. A gente, se você olhar o Instagram hoje, você vê que não tem foto desses momentos. Por quê? Porque a gente não tinha tempo de tirar foto e nem a gente tinha esse interesse, nem esse conhecimento da força das redes sociais, né? Então a gente... E outra, 4 mãos, né, gente? Vamos pensar que o artesão, ele trabalha só com aquelas mãos, não tem mais, né, pra você fazer. E como a gente procurava fazer coisas muito personalizadas, então era nós mesmo. E nós viramos noite várias vezes fazendo o trabalho, várias vezes, né? E era muito divertido, porque ela é uma amiga muito querida e a gente, nesses 15 anos, nunca tivemos uma divergência, nunca tivemos um senão, sabe? O que uma falava, outra topava, o que uma falava, era uma parceria incrível. Mas aí vem um outro momento, tô me alongando muito, Faiga, você vai falando aí, porque eu vou falando, tá? A Lia precisa se apresentar, né? Então eu acho que eu vou deixar pra próxima continuar a minha história, porque eu me empolgo, né, quando eu falo dessas coisas. Mas né? vamos conversar muito ainda. A Lia, sua trajetória já é múltipla, né? Artista visual, psicanalista, designer de interiores, ceramista. Queria que você contasse também, se apresentasse e contasse pra gente como todas essas áreas se conectam e como que você também faz uso da sua herança cultural, né, para aplicar na sua arte. Bom, então vou fazer como ela, vou vir um pouquinho mais para trás. Então, a arte sempre esteve presente na minha vida. Eu acho que eu nasci artista, mas isso precisa ser investigado por pais, perceber uma coisa dessa. Logo foi percebido eu desenhei, fiz um retrato da professora no Infantil 2. E ela já ficou, uau! Infantil 2 seria 3 anos. 3, 4 anos. Então, era uma representação perfeita da professora. Então, a minha mãe já falou, vou colocar lá numa escolinha de arte. E assim foi. Então, tudo que eu fiz foi sempre ligado à arte. Então, eu fiz um colegial com publicidade, que é o que tinha naquela época. E, como naquela época também,
Aí eu entrei na faculdade, na FAP de Artes Plásticas, mas quando casei, dei uma parada e comecei a entrar no mundo família, que era o que eu tinha para aquela época. Mas mesmo assim, nunca me desliguei de alguma coisa com arte. E fui fazer um curso de decoração, onde eu me encontrei. Nunca se desligou, mas continuou tendo apoio? Sim, continuei sempre tendo apoio, porque mesmo sem fazer cursos, então meu marido tinha uma confecção, e na época tinha a Feira Fenite, quem fazia todo o stand era eu, por afinidade, apenas por afinidade. Eu fiz teatro toda a adolescência, teatro amador, então sempre alguma coisa ligada. A cenografia já estava ali também. Já estava ali também, sempre frequentei muito museus, muito shows, dança. A arte, ela tem que ser absorvida ao longo da tua vida. Você tem que beber disso para você conseguir fazer uma referência para você mesma. E isso demora, é longo esse período, e a gente tem que driblar a vida. Então, vem filhos, e a vida, e casamento, aí outro casamento, e assim vai, até que eu me percebi na faixa dos 50 anos, terminando um casamento e tendo sido uma esposa todo esse tempo. E olhei para Tomi Otaki e me inspirei totalmente nesta mulher que eu admiro muito, que iniciou também nessa faixa etária o trabalho dela de artista, depois de ter criado os filhos, depois de ter acompanhado o marido nas artes. Eu falei, então eu também posso. E lá fui eu. Nossa, a necessidade da gente ter referências, né? Sim. Aí eu fui fazer uma faculdade de fotografia e cinema para trabalhar com cenografia. Eu já tinha feito o curso de decoração, trabalhava com decoração, sou decoradora há 40 anos, design de interiores. Eu prefiro falar decoradora em português, mas no mundo acaba sendo design de interiores. E faço reformas, faço uma série de coisas, e chegou um momento, eu falei, chega de pó de pedreiro e tal. Falei, agora eu vou fazer outra coisa. E também acompanhada de um novo companheiro, que psicanalista, eu me apaixonei pela psicanálise. Eu já fazia minha terapia pessoal há muitos anos. E fui entrando nesse meio e percebi o quanto era parecido o design de interiores com a psicanálise. Porque quando eu trabalho o apartamento de alguém, eu entro dentro dessa pessoa, da família dela, para transformar a casa dela com a cara dela, não com a minha. E a mesma coisa na psicanálise. Eu tô entrando, eu sempre brinco que eu trabalho com interiores. Tanto faz eles se são físicos ou emocionais. Maravilhoso. Eu gosto disso. E hoje eu já sou há 10 anos psicanalista. Agora eu trabalho mais como psicanalista. Eu só faço decoração para os meus antigos clientes, como assim, um hobby que eu amo mesmo. E onde entra a arte aí, né? A arte mesmo, pinturas e tudo mais. Então, chegou um momento eu falei, eu gosto de pintar, eu gosto, mas não sei para onde ir. Encontrei um grande amigo que se chama Valdo Bravo, que tem uma escola. E falei, eu vou começar lá com ele. E lá eu fui me redescobrindo o meu interior, colocando para fora o meu interior, que o artista trabalha dessa maneira, a gente externa aquilo que está por dentro. Então, foi um ensaio. Eu gosto muito de arte concreta, de modernismo, então eu fui nesse sentido. E hoje eu estou muito feliz, porque eu acabei me desenvolvendo e saindo das telas. Hoje eu estou fazendo uma arte, eu trabalho com alumínio, com ferro, com fios plásticos. Então, é uma mistura explorando de tudo. Bases, né? Sim. É uma mistura de coisas que tanto podem estar na tela, como podem estar em um outro objeto representativo. Sim. Representativo do quê? Da minha expressão interior, que ela, na verdade, ela emana e se manifesta com aqueles materiais, sem um propósito, digamos assim. Eu também tenho o prazer de participar da WR Arte, que fui convidada pelo Paulo Matos e pelo Vander, que o Vander também faz parte dessa escola, junto com o Valdo. E foi lá que eu o conheci, e é um prazer participar de tudo isso e permear esse lugar cheio de artesãos que são artistas também. Sim. E dentro de cada trabalho que é feito manualmente,
existe um artista. Sim. São formas diferentes de olhar a arte. Eu acredito nisso. Maravilhoso. O Valdo, a história do Wanner com a Contempoarte é incrível também, ele já contou pra gente aqui nos primeiros episódios do WR Arte Conecta, porque como você vê, né, que vocês falaram de diferentes experiências artísticas, né, como a arte salva, né? Sim. Então, olha como é similar tudo o que eu faço. É o design de interiores, a psicanálise e a arte. São todas coisas que trabalham com ou você, eu, no caso artista, ou com o outro. Que eu mexo com as emoções do outro, com todas as coisas que eu posso oferecer. Sim. É muito interessante. A arte é demais. É demais. E depende muito, né? A arte visual, ela é muito de como o outro sente, né? Também. Então, como você se sente fazendo e como o outro sente quando tem contato com aquilo, né? Sim. E eu tenho, assim, um grupo de amigos. A maioria das pessoas são reativas à arte. Ir ao museu, olha, vai ter exposição de tal artista. Vamos lá. Não sei, como se tivesse uma angústia de não saber apreciar a arte. E eu expliquei, porque não entende disso, porque não sabe o nome daquele artista. Ora, eu sei porque eu tô dentro disso. Agora, a arte vale, você vai lá e olha, gostou? É aquilo que você gostou que é importante. Não gostou, não tem que avaliar se sabe ou não sabe de arte. A arte é para ser apreciada. Sim. E quando ela mexe com você, tem alguma coisa ali interessante. Tanto bem, às vezes tem algumas artes que te angustiam. São coisas nojentas, são coisas asquerosas, mas aquilo mexeu com você de alguma maneira e mexe com o teu interior. E faz parte do artista também. E também é um erro achar que a arte, ela só tá no museu ou na galeria, né? Você, na verdade, consome arte o tempo inteiro, ou ainda mais hoje em dia com a arte de rua que a gente tem, né? Você pode fazer isso parada no trânsito, né? A gente que é de São Paulo para muito no trânsito. Então, você pode fazer isso. E talvez a falta de informação de que você já está consumindo arte, desde o audiovisual, né? Quando você tá aí na internet ou na TV... faça com que as pessoas tenham essa falsa ideia de que a arte é inacessível. Exatamente, né? Exatamente. E assim, como outras artes são mais assim, acessíveis. A música, algumas danças, porque o balé nem todos conseguem achar que não sabem apreciar. Porque é tão simples, é só olhar e sentir e se deixar levar. E como você falou, né, as pessoas acham que não sabem apreciar. Gosto é diferente de entendimento. Sim. Né? Eu posso gostar, assim como tem gente que não considera determinado tipo de música arte. Poxa, é porque você não gosta, mas ela não deixa de ser uma expressão artística. Sim, né? sem dúvida. Isso é maravilhoso. Mariana, você já participou de revista, programas de TV, feiras como a Mega Artesanal, enfim. Como que é ver o seu trabalho reconhecido nacionalmente? E queria que você falasse também sobre um pouquinho sobre a natureza e a sustentabilidade no seu trabalho, porque é uma preocupação, né? É uma preocupação. Assim, eu acho que ter o seu trabalho reconhecido é muito bom, sabe? Porque todo mundo gosta de ter um aconchego, né? Um afago, né? Dentro daquilo que você faz, que você gosta. Lógico, eu só faço aquilo que eu amo, né? Que eu gosto. E dentro daquilo que eu amo tanto, alguém também amar, é muito bom, sabe? Você dividir, né? Esses amores. Não tô assim, sozinha. Não tô sozinha. Ai, que delícia. Gostou do que eu fiz, né? E assim, nessa fase da vida que eu tô procurando muito, assim, eu acho que tá refletindo muito aquilo o que eu tô passando na minha vida, né? Assim, toda aquela parte voltada para a natureza que eu gosto tanto, né? Que é das formas orgânicas, das cores suaves, sabe? Do interferir minimamente, sabe? Por exemplo, se eu faço uma página de scrap, eu não quero interferir naquela foto muito. Eu quero que ela seja o principal ponto naquela folha, e eu tento trabalhar ao lado com coisas que têm a ver e coisas que tragam aconchego. Né? É isso que eu procuro sempre, trazer um aconchego. Eu acho que as cores neutras, as cores mais calmas, isso traz isso porque eu acho que é uma necessidade que eu tenho nesse momento de me acalmar, sabe? De falar assim, puxa, 60 anos chegaram, eu quero, sabe, avaliar tudo que foi feito, né? E agora, eu procuro assim, nesse mesmo momento que eu procuro essa calma, eu procuro um desafio.
Eu procuro sempre um desafio. Vejo isso na minha vida hoje muito claramente, sabe? Por exemplo, teve essa exposição do Artisanal Fashion Day. Eu sou uma pessoa que não sei costurar. Eu não sei fazer uma barra de calça, né? É uma arte que eu não passei na fila, você entendeu? Mas aí houve esse desafio de fazer um vestido de papel. Você fez na parceria com o Vlad, né? Fiz na parceria com o Vlad. O Vlad chegou pra mim e falou assim, olha, tenho esse convite. Eu não sei fazer nada disso. Você quer fazer comigo? Eu falei assim, bom, é um desafio, já curti a ideia, sabe assim, falei assim, um vestido, né? Então vamos pesquisar, vamos pensar 2 minutos pelo menos, né? Mas não chegou 2 minutos, tá? Aceitamos e vamos fazer o negócio, né? E foi um aprendizado, assim, fora do normal de todo dia, sabe? Porque você imagina você fazer um corselê, uma saia, sem usar nada que não fosse de papel. Que tivesse, a gente é exigente, queria que tivesse movimento. Eu falei assim, Jesus, né? Vamos ver como é que vai sair isso, né? Então foram horas e horas de estudo, horas e horas sabe, de conversar com outras pessoas, né? De testar materiais. E eu adoro material reciclado, adoro. Tanto que toda a base do vestido foi feito com material filtro de papel, né, usado, né, porque é muito resistente e era uma coisa que funcionou pra gente para fazer aquela parte de cima do vestido e foi muito legal, sabe, foi uma experiência incrível e também, e o sucesso veio assim, muito claramente, assim, naquele momento, porque eu acho que fluiu bem, sabe, comigo e com ele, a gente conseguiu coordenar, conseguiu fazer, e as coisas fluíram tão bem que eu não sei nem como é que saiu tudo aquilo, tá? Mas foi super ótimo. Isso é uma coisa maravilhosa da arte do artesanato, que é a permissão das parcerias, né? Você consegue unir a sua técnica, no caso de vocês era o mesmo suporte, mas aí vem o desafio de aplicá-lo numa outra verdade, né? Numa outra possibilidade. Não era uma grande novidade para moda, mas para vocês era aquele grande desafio. Era e muito. Aí vocês nunca tinham testado, e isso é muito incrível. Foi, né? Muito legal. E assim, sempre com o prazo muito apertado, como sempre, né? Que a gente trabalha, né? Mas foi super legal. E eu acho assim, eu nunca trabalhei sozinha. Porque eu acredito muito na conversa, sabe? Por isso que a gente estava comentando anteriormente. A Lia também, né? É só isso, né, Lia? E assim, na troca, né? Eu acho que a gente aprende muito quando a gente troca. Por isso que eu sou totalmente contrário ao trabalho de empresas, por exemplo, totalmente... como falam, em casa, né? Em home office, né? Porque eu acho assim eu tudo, né? Porque assim, você não tem aquela conversa, eu acho que não flui rápido, sabe? Eu acho que fica mais pobre o trabalho, né? E na mesma coisa o artesanato. Todo dia que eu vou lá, a gente tem uma conversa diferente, é uma novidade que saiu. Você viu aquele fulano fez isso e aquilo? Olha que trabalho bacana da fulana. É que na realidade o repertório ele não é sempre sobre trabalho, né? Não é. E a obra, ela é o resultado de todo o seu repertório. Né? E hoje, assim, no meu trabalho, eu procuro sentar, quando não é desafio, sentar, me acalmar e pensar naquilo que eu vou fazer, sabe? E assim, o que eu trabalho eu vou usar? Eu vou usar o que eu tenho em casa. Não vou mais fazer aquelas maluquices que eu fazia antigamente, porque há 20 anos atrás eu saía que nem uma doida desvarada, comprando tudo que tinha na minha frente, né? E depois, tem até hoje materiais de 20 anos atrás que eu nunca usei, né? Tá terapeutizada ela ali. Então, assim, eu tava falando pra Fai que eu consegui na Mega e não comprar quase nada, tá? Quase nada, que é quase um absurdo isso, né? É uma insanidade às vezes, né? Mas a Mega não é só pra comprar, não, né? Precisa aprender muito. Pesquisar, pesquisar muito, né? Por isso que eu fiz, eu e a Maria, quando a gente tinha um ateliê, nós fizemos vários anos de Mega artesanal, apesar da gente não ter produto, mas a gente via aquilo com uma vitrine interessante, sabe? Sim. Então a gente montava o nosso stand com amostras do que a gente fazia, ou montava um cenário do que a gente gostaria de, sabe, de uma festa infantil, ou de um casamento, ou de alguma coisa, e a gente ficava lá conversando com as pessoas. Era maravilhoso. A gente, sabe, trocar com todo aquele... Porque a gente não conhece todo mundo, mas a Mega é um momento de
você expandir ali seus conhecimentos, porque você troca com artistas, como você conhece materiais diferentes, porque as empresas estão ali para mostrar o que tem de melhor, né? Exato. E é muito legal esse momento, né? Então, até eu falei pra Rita ano passado, falei, a gente não vai participar esse ano, sabe, senti falta daquele... Como não? Vai estar na WR Galeria? Sim, vamos participar de uma outra maneira, né? De uma outra maneira, mas é muito legal, né? E assim, eu tento tingir materiais com coisas... Sabe, casca de cebola, beterraba, para chegar perto da cor que eu quero. E eu tô trabalhando mais nessa linha agora. E logo vai ter uma novidade, mas não vou contar ainda, porque ainda está ainda se formando. Siga nos próximos capítulos. E Lia, você tem uma abordagem que mistura concretismo, luz, sombra, para criar, inclusive, efeitos cinéticos, né? Eu queria que você contasse pra gente como que surgiu essa linguagem artística e como que você equilibra técnica com emoção. Uma obra precisa ter alma? Uau! Bom, eu acho que toda obra tem alma. Não tem como, porque a partir do momento que você... escolhe a tela, escolhe as tintas, os pincéis, imagina o que vai acontecer, já está a tua alma lá, você já está se entregando. Então, é como escrever uma carta, só que você está fazendo com um pincel. Então, eu comecei a me apaixonar, eu não sei, é uma coisa inata isso. Eu gosto da arte concreta, de todos os artistas brasileiros, a maioria brasileira do concretismo, que vieram da escola Bauhaus, do pós-guerra. Então, como aquele filme agora, Brutalista, uau, é isso que eu gosto. É uma coisa assim, que você olha e você vê rapidamente uma mensagem naquela obra. Para cada um ela vai falar de uma maneira, mas é uma coisa que você não precisa procurar alguma coisa. E que também essa cinética é uma coisa curiosa, porque a pessoa olha e olha novamente, e olha, parece que tem volume, parece que não tem, parece que ela está se movimentando, e na verdade ela está estática. E essa brincadeira vem com, acho que uma frustração, que eu queria ter feito arquitetura, não artes plásticas. Eu ia te perguntar isso, quando eu vi concretismo nas pesquisas, eu falei, gente, mas design de interiores, decoração, Sim. O pé na arquitetura, né? Acho que ele tá até a cintura. Não, ele tá até a cintura, ele transbordou quando a minha filha resolveu ser arquiteta. Pronto. Já se realizou. Já transbordou. Então, eu entrei nessa arquitetura concretista no Brasil, é muito rica, com Oscar Niemeyer. Eu fiz várias reformas dentro do Copan, participo hoje da comissão de reforma da fachada. Estive em Brasília vendo Atos Bulcão e todas aquelas obras. É muito rico. E o Brasil, que é um país jovem, tem muito pouco disso. A gente tem uma arquitetura colonial que veio da Europa, e essa sim, esse concretismo é uma coisa bem brasileira. Não sei, eu tenho até uma obra que se chama Cobogó, não sei se todos sabem o que é Cobogó. É um elemento vazado que se usa na arquitetura para ventilação. Esse elemento, ele foi criado no Brasil. Ele tem esse nome Cobogó porque são as iniciais de quem criou. Então, o Brasil tem muita coisa muito rica. Popularmente há quem chame de tijolo vazado, né? Tijolo vazado também, é a mesma coisa. Então, mas isso é uma coisa que nasceu aqui. Imagina no Nordeste, que chove pouco, aquilo é suficiente como ventilação. Sim. Então, e é lindo, né? Lindo. Então, hoje é usado como um elemento decorativo para uma divisória, para uma série, para passar luz. Então, eu me apaixonei por tudo isso, sempre, em alguns artistas, claro, Sassilotto, alguns que são desse período, que tem muitos brasileiros, alguns vivos ainda. E é isso, é uma paixão, assim, pessoal por essas coisas mais rígidas, mais concretas. Agora que eu estou indo para esse movimento mais volumétrico e sinuoso, porque eu estou fazendo coisas que não são na tela,
que são para fora da tela, com ferro, com Quase PVC, esculturas. quase esculturas, só que de parede. Ai, muito legal. E sabe o que eu acho maravilhoso também? Porque, assim, muitos grandes arquitetos, eles foram pro mobiliário também, né? Para as peças Sim. A gente tem arquitetos como Arthur Casas, por exemplo, que faz talheres, né? Sim. Também. Então, assim, não tem limite para você poder projetar e tornar aquilo real, né? O que acontece? Nesse caso, são utilitários. Então, utilitário, assim como uma casa, é isso, é um espaço físico para você estar bem, para você se acomodar. Então, eu lembro que o Niemeyer, ele contava o seguinte, que ele fez uma casa maravilhosa para uma pessoa, e aí ele foi para Brasília, foi cuidar da vida, e o cara depois falou assim, eu quero que você venha ver como minha casa ficou decorada. Tá bom. Aí ele chegou lá, e ele não acreditou no que ele viu. A mulher encheu de sofás, de coisas. Ele falou, mas eu fiz um espaço para ter amplitude, para ter 2 sofás. Então, veja só, é uma vestimenta, é um jeito de ser, um jeito de viver próprio. Então, eu gosto muito disso, desse minimalismo. Sim. Com conforto, para pessoa... Para que você possa enxergar não só a obra, né, o ambiente, como tudo que faz parte dele, porque é ali que tá a tua alma também, né? Exatamente, e cada coisa, porque senão o foco não fica em você, fica no outro. Talvez essa pessoa precise fazer uma psicanálise. Um pouco de análise. Muito boa, viu? Todos precisamos, sim. Você sabe que eu também sou do grupo dos que acham que todo mundo tem que fazer teatro na adolescência. Porque acho que a gente aprende a ser gente fazendo teatro sim, é muito na adolescência. Bom. Essa é uma né? experiência que felizmente eu tive. Eu também. Agora eu quero saber das duas. Quais foram os maiores obstáculos que vocês enfrentaram nesses anos de carreira e como que vocês superaram? Por exemplo, Mariana, trabalhar com eventos, por exemplo, exige prazos, adaptações constantes, né? Como que você lida com a pressão criativa e comercial? Olha, eu não sei, eu acho que eu já nasci diferente. Porque Organizada. Não, eu não sou muito organizada, sabe? Mas eu acho assim, eu acho que eu tenho muito, não sei, vou ter que fazer uma pesquisa aqui depois, tá? Uma consulta. Porque eu tenho temos que aproveitar a psicanalista. Eu tenho, assim, muita certeza que vai dar certo. Sabe assim, eu tenho muita certeza que vai dar certo. Então, assim, eu não me abato muito, sabe? Eu falo assim, eu vou fazer, aí às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas faltam 3 dias. Eu falo assim, vai dar certo. Vai dar. Eu tenho essa confiança, sabe, em mim. Mas eu sempre fui assim, sabe? Eu sempre tive muita confiança. Então, eu acho que isso diferencia bastante. Eu não fico em dúvida. Eu sou prática, eu gosto ou eu não gosto. Sabe? Eu não tenho que ficar assim, E ultimamente, na minha idade, também já tô com aquele filtro assim, eu não vou agradar muito, sabe? Eu não tô com essa vontade, né? Mas isso é um pouco autoconhecimento em dia, né? Não, isso faz parte do teu sucesso. É por isso que você progride, porque você acredita em você e porque você já mentaliza o que você vai fazer, você já sabe o que é. Tá dentro da tua cabeça. Tá, é verdade. Então, assim, eu acho que eu não sofri muito, sabe? Eu sofri, lógico, eu vou dizer assim, você empreender é uma coisa muito complexa. Sabe? Eu acho que o artista, ele devia ter alguém que ensinasse ele, sabe? Assim, olha, você vai ficar fazendo suas coisas e eu tomo conta da outra parte, porque você não sabe lidar com isso, você entendeu? Não só não sabe o artista, como não dá valor. Ele não sabe se precificar. É o que eu falei pra ela, precificação, eu acho que é uma grande... Por exemplo, pra mim é muito fácil eu fazer uma perspectiva. E aí o meu cliente olha e fala, como que você fez isso? É uma coisa que para ele é uma inabilidade, então ele valoriza muito aquilo e para mim é muito fácil. Aí assinar você meu nome. acha que não tem valor. Exatamente. Isso acontece muito com todos os artistas. Na verdade, acho que acontece em todas as profissões. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes. A gente não tem a cultura de educação financeira, educação de gestão. Então, você não entende, muitas vezes, o que você faz com facilidade, que é a sua habilidade, como um negócio. Uma possibilidade de
né? E aí, e sem contar que ser mulher também, né? Sim, não ajuda. O artesão, eu acho que ele tem um problema grave, sabe? Realmente ele não vê o trabalho dele como um trabalho. Ele ouviu a vida inteira que não era, né? Eu acho que é isso mesmo, sabe? Assim, então fica muito difícil de precificar. Eu fico pensando sempre assim, meu Deus, eu vou cobrar, sei lá, papel, né? Papel é um item barato. Né? Aí você faz um trabalho com aquele papel, aí a pessoa fala assim, nossa, mas fez de papel e vai cobrar tudo isso? Mas, gente, e a ideia, o tempo e tudo mais, né, que envolve a precificação, a né? ideia do, isso eu também posso fazer. É. Então faz, amor. Então, é isso, né? Vontade de falar. Dá, né? Sim. Eu preciso me controlar também. Então, assim, eu, na verdade, eu nunca sofri muito, porque eu tive um público muito bom, que entendia, né? E eu e a Maria, a gente sempre foi, assim, no meio do caminho, selecionando, sabe? Olha, essa pessoa, não é legal trabalhar para ela porque ela não entende o nosso trabalho. Essa pessoa, mas é muito difícil você chegar nesse ponto, eu entendo isso. E você trabalhou muito com quantidade também, então, né? Que é uma coisa que eu não quero fazer mais. Então, que gostoso você falar assim, eu não quero mais fazer isso. Olha a maturidade. Isso. Esse é o valor da maturidade. Eu não quero mais fazer aí. isso. É isso aí. Eu não quero mais fazer isso, porque isso não é... Eu acho assim, você produzir uma peça é uma coisa. Agora, você fazer a produção daquilo já não é um trabalho artesanal, na verdade. Você está fazendo com as suas mãos, mas aquilo já saiu do artístico, né? Sim, é uma linha de produção. É a linha de produção, é outra coisa, né? E eu fiz muitos anos isso. E assim, teve o período, lógico, antigamente festas de 15 anos eram eventos. Festas na maternidade era um evento. Você fazia festas assim, cada peça você tinha que fazer 100, sabe? Aquela coisa. Hoje, aí depois mudou, porque a vida mudou. O custo ficou muito alto. Aí assim, mas pro artesão ficou pior. Por quê? Mas você vai fazer só 6 peças de cada. Eu quero uma mesa maravilhosa, mas que tenha 6 assim, 6 assados. Pra gente é muito pior. Por quê? Meu tempo de criação. Esse é o tempo que me vale, você entendeu? Que é o que me projeta como artista, e se a gente tivesse esse entendimento de gestão, a gente saberia também o momento de dizer não, o momento de impor limites, né? E o momento de falar, eu respondo por este portfólio, qualquer coisa essa tem um valor extra também. É isso. Então assim, hoje eu tenho a felicidade de ter os meus clientes antigos, que aí eu continuo com eles, né? Porque a gente não pode abandonar os clientes assim também, né? E a gente se apega. Se apega, é verdade, a gente se apega, né? E assim, eles não discutem mais. Quando eu falo assim, gente, o valor agora é esse, você tá entendendo? Eu já não faço mais, ficar barganhando, sabe? Ficar aquele trabalho de, sabe? Não faço mais isso. Então, isso foi muito legal. E eu agora tô, assim, enveredando mesmo, pras maternidades, porque é um ramo que eu sempre amei, né? E depois, quando veio meu neto, gente, coisa mais fofa. Aí que eu apaixonei de vez mesmo pro negócio, né? E trabalhar, assim, agora com desafios, coisas diferentes, sabe? Porque no meio de um trabalho e outro, é legal você arejar, sabe? Você fazer uma coisa bem diferente, que você conhece material diferente, você conhece pessoas diferentes. E, assim, aceitar esse tipo de desafio também, pra mim, nesse momento tá sendo muito legal, muito interessante. É só de poder escolher, eu acho que já é uma grande conquista. É uma conquista maravilhosa, é verdade. Eu sou uma sortuda, vou falar a verdade, né? Que tem essa possibilidade de... Não só. Você trabalhou isso tudo. Não, trabalhei muito, né? É verdade. Trabalhei muito também, né? E meu marido já reclamou muito também, meus filhos já reclamaram muito também. Também teve essa parte, né? Abriu mão, né? De algumas coisas. De muitas coisas, muitos finais de semana, vários anos. Porque festa é quando? Final de semana. Formatura é quando? Final de semana. Então, eu não tinha final de semana. Então, meus filhos reclamavam muito disso, né? E meu marido, principalmente. Mas tudo passa, né? E, assim, fazia parte do meu trabalho e eles tinham que entender que aquele era o meu trabalho, né? O momento daquele trabalho, né? Agora ele é outro momento. Agora é outro momento. Agora eu tô muito light, gente. Tô facinha. E você, Lia? Você também transita por tantas áreas? Já teve que escolher? Já tive que escolher... Não, eu acho que a única escolha que eu fiz que eu quis foi a maternidade. Eu abdiquei de muita coisa para ser mãe. E aí chegou um momento, eu falei, eu acho que eles não precisam mais de mim. E aí eu fui atrás das minhas escolhas e aí eu comecei a entrar mais forte na decoração, depois fui fazer a psicanálise e agora eu tô na arte, onde eu tô... É o meu hobby.
Porque a arte é difícil. É no difícil. caso dela, é um trabalho. A arte hoje, para um artista viver do seu trabalho, é muito complicado. Então, hoje, os meus trabalhos, eu tenho muito orgulho de estarem no consultório das minhas amigas, na casa delas. Então, eu fico feliz. E comercializar a arte, não só produzir, né? Também. Sim, isso a gente está nas galerias tentando ver isso acontecer. Mas, para mim, como artista, ainda a produção é o desafio. Você perguntou quais são os desafios. Então, eu não tenho um ateliê. Meu ateliê é a mesa da minha cozinha. Então, é a hora que ninguém vai precisar de mim, nem cachorro, nem nada. Então, eu fico lá e faço o meu trabalho e me entrego no meu trabalho de arte. Então, quando aquilo está concluído, é um grande prazer. E o que fez eu fazer aquele trabalho? Geralmente vem um desafio de algum tutor, como por exemplo, o Artesões, que ele dá um desafio para você trabalhar sobre um tema. Então, esse tema é o grande desafio. Então, eu tenho que levar o tema para o meu estilo artístico. Essa transformação é o grande desafio. É impressionante como isso se posterga, e a gente acaba criando como publicitário, não sei, assim, no último minuto, no último segundo. É um parto mesmo, é um a gente parto vai mesmo. Gestando, né? Exatamente, até criar. A hora que aparece, é como ela disse, já tá tudo dentro da cabeça da gente. A gente sabe que material pegar, o que fazer e aonde. Depois são pequenos ajustes só, mas é isso, o grande desafio é esse, quando alguém chega e fala assim, então, agora você vai falar sobre, você vai fazer uma obra de arte sobre Freud. Uau, sobre Freud, que foi o que aconteceu comigo no Artesãos. Mas não foi você quem escolheu Freud? Foi... Sim, tá. mas ele está lá como um nome. Não é eu pintei um quadro geométrico. Não, eu tenho que falar sobre Freud geometricamente, que acabei fazendo isso. Mas já vi a obra dela e bati o olho e falei assim, gente, é bem psicanalítica, né? Você é Freud. Eu quero ver essa obra. Então é isso que é o desafio, é um grande desafio. E por falar em artesãos, né? A gente sabe que acontece de 5 a 9 de julho a Mega Artesanal 2025 e lá no stand da WR Art a gente vai ter a exposição Artesãos, que também vai virar livro, não sei se eu já posso falar, mas estou falando, e com todas as obras desses artistas que vão estar lá também, né? Visitando a galeria, então quer dizer que você que estiver visitando a feira pode encontrar os artistas. Queria que vocês contassem como que foi o convite para o Artesãos, como que é a relação com a WR Art Galeria, quais são os personagens que vocês estão fazendo, já tá pronto, Já né, tá porque eu já vi. Conta tudo. Tudo. O que puder, né? Vamos falar o que só. Porque Mariana trouxe alguns segredos para essa mesa hoje. Então, o convite, eu participei do ano passado, né, do Artesãos, até por uma influência, talvez, do Vlad mesmo, e o meu contato por conta de conhecer o Vander e tal, né? E ele me convidou para participar, para eu escolher um personagem o ano passado, né? E eu escolhi a Emília o ano passado. E eu falei assim, gente, mas dentro do meu trabalho, o que eu posso fazer, né? Aquela coisa, né? Que a gente fica pensando, né? E aí eu mexi com outro desafio que eu estava até comentando com a Faiga, de trabalhar com inteligência artificial. Que, assim, eu sou de uma geração que não... Gente, eu sou da geração que não tinha computador. Depois veio o computador. Depois de aprender a usar o computador, né? Uma coisa assim que não tá no nosso DNA, não tá na nossa raiz, né? E agora a gente tá vivendo o meio da guerra entre... Inteligência artificial é arte também. É arte também, Você veio pra ousar. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa em inteligência artificial, porque eu queria criar uma Emília com o olhar que eu penso da Emília, né? Que eu imagino do personagem. Aí consegui, fiquei feliz, né? Consegui vários estudos para fazer aquele negócio, porque o pessoal pensa que é fácil, mas não é fácil lidar com aquilo, né? E, bom, é um aprendizado que todo dia eu aprendo um pouco. Né, a mexer com aquilo, a fazer os prompts, a fazer aquelas coisas todas. Saiu o personagem e eu fiz o personagem bordado, porque foi uma maneira que eu encontrei de deixar aquilo mais aconchegante, sabe? Aquele papel, né, aquela coisa reta lá, né, e eu trazer um pouco de textura, um pouco de
sei lá, um pouco de coisa manual mesmo, assim, né? Vamos dizer assim, na essência da palavra, para aquele papel. E aí ele gostou do trabalho e esse ano eu vou fazer o Emiliano Zapata. Não é por questões políticas não, né? Mas eu acho que ele foi uma pessoa corajosa. Sim. Então me interessei por essa vertente dele, né? E pelo ter, assim, na minha cabeça, quando eu falei Zapata, já imaginei aqueles campos, assim, sabe? Aquela coisa, assim, árida, sabe? E vai ter inteligência artificial de novo? Vai ter inteligência artificial de novo e vai ter bordado de novo. De uma forma um pouco diferente, criando mas um vai ter. estilo artístico aí, hein? Eu acho que tá surgindo uma coisa diferente, né? E tá sendo bem legal essa experiência, porque assim, todo dia a gente aprende um pouco, E você né? sai também, né, da sua zona de conforto, que é o Sim. papel. Sim, eu acho que até assim, tentando mexer mais o cérebro, sabe? Uhum. O medo de envelhecer, né? Aquela coisa, né? O medo de envelhecer, assim, de ficar meio, né? Aí tentando fazer coisas diferentes, Mas sabe? envelhecer é inevitável. Ficar Inevitável. velho é que é opcional. Verdade, mas eu quero chegar lá, sabe, humano, sabe, assim, né? Aí eu, assim, de fazer coisas diferentes, sabe? Aprender uma língua nova, fazer um desafio diferente. Porque o papel, de certa maneira, eu domino ali, você entendeu? Então eu quero fazer coisas que saiam da caixinha, né? Sim. Essa é a minha ideia, né? Mas tá surgindo muita coisa legal, viu? Logo, logo nós vamos falar de outras coisas. Bora. E você, Lia? Eu escolhi 2 personagens. Um, óbvio, é o Freud, que eu já dei aqui um spoiler. Quando eu vi o nome Freud como opção, eu falei, bom, esse é meu. E como fazer uma arte sobre Freud, né? Vou desenhar um charuto, vou desenhar... Porque é sempre aquela imagem, não tem uma imagem da psicanálise. Então, eu fui pesquisar no que a psicanálise tem de mais profundo, que é o consciente e o inconsciente. E com isso eu trouxe a imagem de um iceberg, que você só vê a pontinha e... lá no fundo está o inconsciente, a pontinha é o consciente, é o que você imagina que tem, e lá no fundo é o inconsciente. Representando o id, o ego e o superego. Exatamente, exatamente. Então, acho que foi uma ideia feliz e acabei fazendo esse iceberg com a minha arte concreta, com a minha cinética. Isso foi uma adaptação. E o outro personagem foi o Juscelino Kubitschek. Escolhi Juscelino Kubitschek porque, para mim, como ele deu essa oportunidade de Brasília ser o que é hoje arquitetonicamente, calma lá, não vou entrar em nenhum meandro, arquitetonicamente é um show mesmo de brasilidade, onde tem o Atos Bulcão, que é o criador de todos os azulejos que tem em Brasília, no aeroporto, em quase todos os edifícios, e a arquitetura do Oscar Niemeyer, que é grandiosa demais. Então, eu fiz uma representação com os azulejos do Atos Bulcão e as formas do Oscar Niemeyer. Foi mais ou menos essa forma artística que eu representei o Juscelino Kubitschek. Foi muito divertido. Nossa, não, gente, essa exposição, não percam na Mega Artesanal, porque tá incrível. São 207 obras, mais de 100 artistas. E, assim, entre essas maravilhas, você vê que cada obra tem uma história muito particular, porque não é só, às vezes é a história da personagem, mas tantas vezes é a nossa relação com essa personagem, ou com o que essa personagem representa, ou com o trabalho dela, né? Como que aquilo nos tocou de alguma forma, né? Posso dizer que entendo o que vocês estão sentindo, porque eu e Beth... um pouco a contragosto no começo, mas agora já acostumadas também estamos participando como artistas dessa exposição, e foi um desafio imenso, porque vocês ainda têm um pé na arte, né, assim, você mergulhadíssima, mas para se desafiar, estava mais à vontade com as coisas. A gente não, a gente estava totalmente... de supetão ali, e foi uma experiência maravilhosa, e agora a gente tem história para contar também nisso, né? Um desafio, você pôs uma coisa para fora em cima de um projeto, e você pôs um pouco de você nesse projeto, é muito interessante. Mesmo, muito viu? legal. É impressionante. Sim. E você perguntou como que eu entrei no Artesões. Então, na Mega do ano passado, a WR Arte montou uma galeria de arte dentro da Mega Artesanal.
E eu já participei com uma obra e foi ali que me foi feita pela segunda vez a proposta. Eu já havia participado no Artesões, no livro anterior, que nem você fez com a Emília. Eu participei com o Hélio Oiticica, que é um artista que também é concretista, que também é família. Então, e foi dessa maneira que falaram assim... Vamos lá. Quem participou da segunda edição do Artesãos já meio que foi compulsório, né? O convite. O Wander já falou assim, você vai fazer qual? Né? Não perguntou se você quer. O Wander produz muito, né? Ele cria muita coisa, então, né? Exige, Mas uma coisa que é legal de dizer também, que esse ano na Mega, vamos ter um espaço incrível para WR Arte, com vários artistas colocando além da Mega. E não só a exposição Artesãos, temos outras exposições também, né? Isso. E vai ter a Rua das Artes, que inclusive eu gostaria muito de convidar todos a participar e verem. Vou estar com um trabalho bem legal lá também. Você vai estar na Rua das Artes também? Vou, eu e o Vlad, é uma parceria com eu e o Vlad com uma técnica diferente, mas vai ficar bem legal. Essa eu não vou dar spoiler, porque vai ser da Rua das Artes não pode contar nada, gente, é proibido. Meninas, a gente vai chegando agora nos nossos momentos finais. Eu queria que vocês, então, deixassem um recado para quem assiste, para quem conheceu vocês, e também reforçasse como que as pessoas te encontram, rede social, enfim, mesmo quem não atualiza, tá? Sim. A rede social. Deixa o endereço para as pessoas saberem quem são e o que fazem. Então, no meu caso, né, realmente o Instagram não atualizado, mas está lá, né? Eu tenho Arte Maria Mariana e tenho Mariana Craft Designer. A Mariana Craft Designer, que é onde eu tô colocando algumas coisinhas diferentes, novas, mas é bem novinho, tá? Tem um mês e pouco aí que eu tô colocando. E assim, o que eu poderia dizer é, quem tá começando, aprenda. Aprenda várias vezes, aprenda o que você quer, tenha como na cabeça o que você quer, né? E assim, converse com seus colegas, veja como empreender, porque não é fácil. Não é um sonho, é muito difícil. E assim, conheçam seus parceiros. Porque a gente pode trocar muitas ideias, a gente pode crescer com isso. Eu acho que a gente tem que se unir, para poder a gente criar realmente um grupo de artesãos forte, não é? Com ideias claras, né, do que a gente quer, e para a gente poder se posicionar, porque eu acho que o artesão hoje, ele não tem essa possibilidade, porque nem ele sabe o que ele é, né? Nem ele sabe quanto ele vale, né? Ele não tem orgulho, às vezes, do seu trabalho, né? Eu acho que precisa ter orgulho do trabalho. Então, eu acho assim, essa é a ideia. Eu acho que vale a pena aprender e vale a pena fazer artesanato, porque, além de tudo, é terapêutico, né? É terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico, é muito gostoso e você é um mundo muito rico. Sim. Eu acho que a gente tem que investir mesmo, sabe? Mas eu acho que a gente tem que se profissionalizar. Não pode deixar solto como está, porque senão a gente vai acabar sendo sempre aquele menor, sabe? Você faz um trabalho maravilhoso que ninguém valoriza. Então, eu acho que a gente tem que começar da gente, né? A gente tem que se valorizar, É isso aí. Lia. Bom, na arte, um conselho que eu posso dar é... Nunca é tarde para começar. É isso aí. Nunca é tarde. E sempre alguém... Todo mundo tem alguma coisa relativa à arte. Se não sabe executar, sabe apreciar, é também prazeroso você ir a um museu, não precisa saber fazer. E isso faz você volta desses lugares renovado, cheio de energia para outras coisas da tua vida. E com relação à arte, que é um pouco diferente do artesanato no sentido comercial, arte... é a arte, independente de ela ser vendável ou não vendável, se coloque para fora. Use o que você tiver, se são palitos, se são papéis, tudo é arte. Então, eu acho que tudo é válido e sempre é um momento na vida para fazer. Sempre. Não desista. E como que as pessoas te encontram? Me encontram... Olha, como você falou, eu não atualizo sempre, mas me encontram como artista na Lia Fire Art. Isso no Instagram, tudo junto. Tá. Lia Fire Art. Fire é difícil de escrever, mas acho que vocês vão colocar aqui Vamos, nas informações, né? Ok. É maravilhoso isso que vocês trazem, né? Porque... nunca é tarde para começar para nada na vida, né? Na realidade. E sobre aprender, puxa vida, é o que mantém a gente vivo, né?
Sim, você comentou a envelhecência. Tudo depende de se você se estagnar, tudo vai regredindo e você vai ficando cada vez menos ativo e aí vai envelhecendo. É isso. Ai, gente, se deixar a gente fica batendo papo o dia inteiro. Mas, ó, vem continuar esse papo com a gente na Mega Artesanal. Então, acontece de 5 a 9 de julho, no São Paulo Expo, na cidade de São Paulo. Nós estaremos, você vai encontrar todo mundo no estande da WR Arte Galeria. Mariana também, você vai encontrar as obras dela na Rua das Artes, que a gente não pode contar o que é ainda, mas que vai estar lá. Vai estar lá. Só lembrando, gente, que, olha, para encontrar a Mariana, é Mariana Gama Craft Designer, tudo junto, ou Maria Mariana. Arte Maria Mariana. Arte Maria Mariana no Instagram. E a Lia Fire é o seguinte: Lia, L-I-A, o Fire é F-A-J-E-R, Arte. Lia Fire Arte, tudo junto. Foi um prazer estar com vocês, agradeço mais uma vez vocês, meninas. Foi ótimo. WR Arte Conecta, a sua conexão com a arte.